Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Jornal das 10, com a Vanessa Cruz. Ao fim de 5 dias, a depressão Cláudia começa a deixar Portugal e o número de ocorrências, a Vanessa, caiu a pique esta madrugada. De 200 para menos de 20 até às 7 da manhã, comparando com a madrugada anterior. A área metropolitana do Porto foi a zona mais afetada, à semelhança da noite anterior. O oficial da Operação da Proteção Civil, Rui Oliveira, diz que as previsões de melhoria se confirmaram. Sim, confirma-se, tal como havia sido feita a previsão por parte do IPMA, as condições iam começar a desagravar e isso é perfeitamente notório, como disse, naquilo que foi o número de ocorrências registado no período noturno. Limpezas de via e inundações foram as principais consequências do mau tempo a dar trabalho à Proteção Civil. Apesar de uma melhoria do estado do tempo, em grande parte do país, ainda há 7 distritos sob aviso amarelo por causa da chuva. Todos no norte e no litoral do país: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra e Santarém. Mas a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Ângela Lourenço, avisa que durante o dia de hoje, este domingo, ainda pode haver aguaceiros intensos em todo o país. Vamos continuar com a ocorrência de aguaceiros. Eles serão, por vezes, fortes no litoral norte e centro. No entanto, praticamente todo o território poderá ter pontualmente e de uma forma muito localizada um aguaceiro mais intenso. Isto praticamente o dia todo, abrangendo todo o território. Em todo caso, as regiões onde é mais provável que isso aconteça são as regiões onde neste momento se encontra emitidos avisos de precipitação. Portanto, zona essencialmente do litoral norte e centro. A meteorologista Ângela Lourenço, entrevistada pela jornalista Teresa Freire, os aguaceiros podem ser acompanhados de trovoada e rajadas de vento. O tempo melhora a partir de amanhã, mas ainda pode chover durante a próxima noite. E Vanessa, a depressão Cláudia resultou na morte de 3 pessoas em Portugal. Um casal de idosos em Fernão Ferro, na quinta-feira, e ontem uma turista britânica de 85 anos perdeu a vida em Albufeira na sequência de um tornado que provocou ainda 28 feridos. E o Observador tem em manchete uma reportagem sobre isso mesmo, assinada pelo jornalista Miguel Pinheiro Correia, que esteve no Algarve. Pode ler em observador.pt. Passamos agora para a lei laboral e uma ameaça da UGT. Apesar de já ter convocado um dia de greve geral, a Central Sindical admite subir a parada. E convocar mais um, João. Aviso deixado pelo secretário-geral da UGT ao Governo em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1. Mário Mourão diz que se o Governo for inflexível, o braço de ferro vai endurecer ainda mais. Se for uma folha como o documento que foi entregue, que já aqui referimos, uma folha como esta, sim, se calhar o que nós temos que pensar é para cá 2 dias de greve, em vez de ser só um. Porque isto não é muito pouco. Nós em 5 meses não conseguimos produzir um documento que contemplasse as várias propostas. Acha que num mês e meio, menos de um mês, nós vamos conseguir isso? Eu tenho muitas dúvidas. 2 dias de greve geral é a ameaça deixada agora pela UGT, que põe no Governo a responsabilidade de não chegar a esse cenário. Na proposta que fez na semana passada à Central Sindical, o executivo de Luís Montenegro cedeu na reposição dos 3 dias de férias ligados à assiduidade, que tinham acabado no tempo da Troika, e recuou um pouco na dispensa para a amamentação, mas não desistiu, por exemplo, do banco de horas individual. A contraproposta foi considerada insuficiente pela UGT, que decidiu mesmo juntar-se à CGTP para a greve geral de dia 11 de dezembro. E, entretanto, Vanessa, o Governo quer permitir que quem tenha a reforma antecipada possa voltar a trabalhar na mesma empresa. A ideia é acabar com a regra que proibia essa possibilidade. De acordo com o Jornal Público, a proposta partiu da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, que representa os patrões, e foi incluída também na tal contraproposta apresentada à UGT. A acumulação da pensão de velhice com rendimentos de trabalho é permitida, mas a lei impõe alguns limites, sobretudo para quem se reforma antes da idade legal. Esse limite de estar 3 anos sem trabalhar na mesma empresa desaparece nesta proposta do Governo.
O líder do Chega culpa um dos lados, o do governo, pela greve geral do próximo mês. André Ventura acusa Luís Montenegro de não conseguir dialogar com os sindicatos. Esta matéria devia ter sido negociada ponto a ponto, passo a passo, desde o início do verão. A que é que eu me estou a referir? Estou a referir-me a questões que estão agora a gerar alguma revolta da parte dos setores laborais e que podiam ter sido negociadas. A questão do banco de horas podia ter sido trabalhada e negociada. A questão dos contratos terem a forma escrita, que é uma evidência que o governo queria gerar flexibilidade. Nós também entendemos que sim, mas uma coisa é flexibilidade, outra é arbitrariedade. Isto não foi feito a tempo e o governo meteu isto agora de forma atabalhoada no meio deste período e agora diz assim, bom, agora ou se aprova ou há greve e há confronto. As coisas não são assim. As críticas de André Ventura ao governo ontem em Vila Nova de Gaia. Eleições presidenciais. Se for eleito Presidente da República, Luís Marques Mendes promete ser o fiel da balança. Nem apoiante, nem opositor. O candidato presidencial que tem o apoio do PSD na corrida a Belém promete ser um chefe de Estado isento e imparcial. Foi entrevistado ontem à noite na CNN Portugal. Luís Marques Mendes defende que o papel do Presidente da República deve ser o de facilitar consensos entre o governo e a oposição. Eu não vou ser, meu caro Francisco, nem um avalista do governo, julgo que foi a expressão que usou, nem um opositor do governo. Eu vou tentar fazer em relação, porque durante um mandato de 5 anos eu vou conviver pelo menos com 2 governos, eu serei sempre relativamente aos governos isto. Em primeiro lugar, independente, no sentido de ser árbitro. Em segundo lugar, colaborante para poder ser útil ao país, colaborar com os governos. Terceiro, muito exigente e firme na obtenção de resultados. Eu não vou pedir a cabeça de ministros, isso não é papel de um presidente, mas vou ser exigente a pedir resultado. Garantia de Luís Marques Mendes, que afastou ainda comparações com Marcelo Rebelo de Sousa, apesar das proximidades no percurso político e também no percurso na televisão, rejeita ser um filho político do atual Presidente da República. E os debates presidenciais arrancam já amanhã, dia 17 de novembro, na TVI, num frente a frente entre André Ventura e António José Seguro. Vanessa, foi notícia nos últimos dias que as encomendas compradas online que tinham isenção de impostos até aos 150 euros vão passar a ser taxadas. Enquanto, Vanessa, já se sabe? É o que vamos tentar perceber neste jornal, João, depois desse aval dos ministros das Finanças da União Europeia na sexta-feira em Bruxelas. Estamos a falar de encomendas vindas de empresas de comércio eletrónico, como a Temu, a AliExpress ou a Shein. Está connosco em direto nesta edição Ana Sofia Patrício, é especialista em direitos aduaneiros da Deloitte. Bem-vinda, muito obrigada por estar connosco um domingo. Começamos pela parte... Olá, bom dia. Vamos começar aqui pela parte da entrada em vigor desta medida. Esta aprovação pelos ministros das Finanças da União Europeia de taxas para encomendas até 150 euros agora isentas ainda carece de algum tipo de aprovação, passar, por exemplo, pelo Parlamento Europeu para começar a ser aplicada? Sim. Esta isenção de direitos aduaneiros na importação de bens inferiores a 150 euros encontra-se atualmente prevista num regulamento da União Europeia. Um regulamento que tem aplicação direta em todos os Estados-membros, incluindo em Portugal, obviamente, mas que para que deixar de vigorar esta isenção, a Comissão Europeia terá de proceder à alteração deste regulamento que atualmente se encontra em vigor. Sim. E essa alteração passa por um novo regulamento que terá de ser votado no Parlamento Europeu. Nós temos informação, pelo menos dos comunicados da Ecofin, que é a ambição da União Europeia que esta isenção deixe de figurar já em 2026, mas ainda que de uma forma simplificada. Isto porquê? Porque há necessidade de operacionalizar o pagamento, não é? Porque isto é um grande volume de operações diárias deste tipo de encomendas, de pequeno valor. Por isso, o que está previsto é que em 2026 esta isenção de direitos aduaneiros caia e que já possa passar a pagar direitos aduaneiros nestas importações. E quando falamos de direitos aduaneiros, estamos a falar de que tipo de impostos? IVA, outros impostos? Não, só direitos aduaneiros, que é as taxas que são devidas pela entrada de bens de fora da União Europeia. O IVA já desde 1 de julho de 2021
que as remessas de pequeno valor, incluindo estas de inferior a 150 euros, já pagam IVA. Ou seja, significa que nós hoje, quando estamos a fazer uma encomenda nestas plataformas eletrónicas, muitas vezes não nos apercebemos, mas o valor que está a ser anunciado já inclui IVA. Se estivermos atentos até depois no documento que é emitido por estas plataformas, é mencionado que há já um pagamento de IVA português, que é uma receita do Estado português. Ou seja, o que está a acontecer agora é os direitos aduaneiros, que são só devidos para entradas de bens de fora da União Europeia, passem a ser para todos os bens, independentemente do seu valor. Uhum. E já há valores definidos dessas taxas aduaneiras? Por exemplo, imaginemos uma encomenda de 20 euros, quão mais cara é que pode ficar? É assim, as taxas de direitos aduaneiros já estão definidas e para a totalidade dos bens que possam ser passíveis de serem importados. Uhum. E estas taxas de direitos aduaneiros estão dependentes do tipo de bens e da origem. O que significa que, por exemplo, um mesmo bem, quando importado da China, pode pagar mais direitos do que importado do Canadá. E existe uma multiplicidade de taxas que podem ser aplicadas dependendo do tipo de produto. Porquê? Porque cada produto tem subjacente um código e esse código tem indexado uma determinada taxa que está dependente da origem. O que significa, por exemplo, imaginem, uma capa de um telemóvel importada da China pode pagar direitos aduaneiros de 5% e a mesma capa de telemóvel, se importada e se originária do Canadá, pode pagar só 2%. Uhum. Ou seja, há esta possibilidade. Há diferenças aqui na cobrança. Mas na cobrança e na taxa aplicável. Uhum. Mas, por exemplo, a título de exemplo, um bem que custa 20 euros, se pagar uma taxa de direitos aduaneiros de 5%, vai ficar mais caro 1,23€, que é 1 euro de direitos aduaneiros e 23 cêntimos que vai incidir sobre os direitos. Mas eu estava aqui a dar nota de uma coisa, é que como eu disse inicialmente, o comunicado que nós tivemos acesso na semana passada vem dizer que numa fase inicial vai ser implementada esta medida de forma mais simplificada. E depois em 2028, até 2028, vai-se tentar modernizar e criar uma plataforma que vai permitir aqui o maior controle destas importações. Uhum. O que pode acontecer numa fase inicial, para que isto possa já entrar em vigor em 2026, isto obviamente é uma opinião nossa e o que nós pensamos que pode ser uma hipótese, obviamente ainda não são conhecidas, pode acontecer que seja aplicada uma taxa única independentemente do tipo de produtos. Ficamos também com essa indicação. Com essa ideia. Independentemente, e pode eventualmente haver uma opção da União Europeia de penalizar determinadas origens de bens, tipicamente aquelas origens destas grandes remessas que a União Europeia, destas plataformas eletrónicas, por exemplo, a China, penalizar mais se bens vindos da China em detrimento de outro país. Pode ser uma hipótese, porque isto ainda está tudo em aberto e só nos próximos tempos é que vamos esperar pelo regulamento, por esse novo regulamento. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Ana Sofia Patrício, nesta edição da Rádio Observador. Bom dia, especialista em direitos aduaneiros da Deloitte. Quem comprar produtos online de empresas como a Temu, a AliExpress e a Shein vai ter de pagar mais para as receber em casa, pelo que percebemos, já a partir do próximo ano. Falta é saber quando em concreto. E são agora 10h13, já seguirá Encontros com a Beleza, mas antes, Vanessa, outras notícias em destaque. 125 mil acidentes nas estradas portuguesas este ano, morreram 379 pessoas em apenas 11 meses. Os dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária são revelados neste Dia Mundial em memória das vítimas da estrada. O número de professores reformados diminuiu pela primeira vez em 7 anos. De acordo com as listas mensais da Caixa Geral de Apresentações, vão reformar-se até ao final de dezembro pouco mais de 3.625 educadores e professores. São menos de 275 reformas do que no ano passado, números que vêm em destaque hoje na edição do JN. Dia de seleção nacional, logo ao início da tarde, depois do Zaire na Irlanda, Portugal mede forças contra a Arménia no Estádio do Dragão para assegurar um lugar no Mundial do próximo ano. Emissão especial de desporto a partir da 1h30 da tarde aqui na Rádio Observador.
E há mais notícias às 10h30 com a Vanessa Cruz. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.